Olá e bem-vindas a mais um mergulho profundo. Hoje vamos olhar para um texto fascinante, a primeira epístola aos Tessalonicenses, Exatamente. que, ao que tudo indica, é o documento cristão mais antigo que temos, cerca de 50, 51 DC, antes dos Evangelhos. É incrível, não é? E repara, isto não é um tratado teológico tipo abstrato. É uma carta muito pessoal, muito urgente. De Paulo Silvano e Timóteo, Estás a ver? certo? Escrita de Corinto. Sim, eles tinham estado em Tessalónica, fundaram lá a igreja, numa missão muito curta, Uhum. mas tiveram de fugir. Perseguição violenta mesmo. Uau! E Paulo ficou genuinamente angustiado. Será que a fé deles ia resistir? Será que a comunidade ia sobreviver? Percebo. E foi aí que entrou Timóteo. Lá está. Enviou Timóteo para ver como estavam as coisas e ele voltou com notícias, boas notícias. A fé, o amor deles, estavam firmes. Apesar de tudo. Um alívio enorme. E esta carta é, pronto, é essa a resposta. Cheia de gratidão, de encorajamento, mas também com algumas instruções importantes. Ok. Então a nossa missão aqui é tentar perceber como é que esta esperança na vinda de Cristo, a parousia, moldou esta comunidade tão inicial. A ética deles, a resistência deles num ambiente que era francamente hostil. Vamos a isso? Vamos. Comecemos pela cidade, Tessalónica. Sim, que sítio era este? Olha, não era uma cidade qualquer. Era a capital da província romana da Macedónia. Um ponto-chave na Via Egnátia, aquela grande estrada romana. Portanto, muito movimento, muito comércio. Exato. Cosmopolita. Um porto importante. Um caldeirão de culturas, de religiões. O panteão greco-romano, claro. Religiões de mistério. E também uma comunidade judaica significativa. Vibrante, mas tenso. E é nesse caldeirão que a mensagem cristã agita as águas. Completamente. Porque proclamar um outro rei, Jesus, Ui. colidia diretamente com a exigência de lealdade a César, ao culto imperial. Isto não era só religião, era política pura. A acusação de Maias, de traição, era real. Muito real. A perseguição era quase esperada. Era a resposta lógica do poder romano. E é assim, neste sofrimento, que nasce a Eclésia, a Igreja, como uma comunidade alternativa, desde o início. E quem fazia parte dessa comunidade alternativa? É aqui que fica mesmo interessante. E era um grupo surpreendentemente diverso para a época. Alguns judeus convertidos, sim, mas muitos gregos, e olha que interessante, algumas mulheres prominentes da elite. Que provavelmente davam um apoio crucial, não é? Sem dúvida. Financeiro, social. Sem dúvida. Mas a maioria, parece, era gente mais humilde, artesãos, trabalhadores. E o que os unia não era o estatuto, mas algo radical. A Filadélfia. O amor fraterno. Que desafiava completamente as hierarquias sociais romanas. Fascinante. Totalmente. Mas o que sustentava isto tudo? Qual era a base teológica, digamos assim? Bem, podemos ver três pilares, muito ligados entre si. O primeiro, e se calhar o motor principal, é a escatologia. A esperança na parousia. A segunda vinda de Cristo. Exatamente. E isto era um consolo imenso, especialmente para quem estava preocupado com os que já tinham morrido antes dessa vinda. Paulo assegura-lhes, estarão para sempre com o Senhor. Mas sem dar datas, certo? Nada de datas. Pelo contrário, ele fala em vigilância. O dia do Senhor viria como um ladrão de noite. Isto contrastara muito com a propaganda romana de paz e segurança. A esperança deles era na salvação da ira vindoura, do juízo final. Ok, então essa esperança forte no futuro. Como é que isso se traduzia na vida prática, no dia-a-dia? Não era só esperar, pois não? De maneira nenhuma. E aí entra o segundo pilar, a ética da santificação. A vontade de Deus é a vossa santificação, diz Paulo. Isto era muito concreto. Em quê, por exemplo? Pureza sexual, porneia, numa sociedade como a romana, onde a exploração sexual era banal, isto era radicalmente contracultural. Depois, cultivar um amor fraterno. A coesão era vital para sobreviverem como grupo. E trabalho, mencionaste isso. Sim, trabalho diligente. Parece que alguns, talvez pelo fervor da espera, tinham deixado de trabalhar. Paulo corrige. Trabalhar honestamente era importante.
pelo testemunho e pela autossuficiência da comunidade. Percebo. Portanto, a santidade era abrangente. Relações, comunidade, trabalho. E viver assim, juntos, diferentes, já era uma forma de resistência. Sem dúvida, é o terceiro pilar, a eclesiologia da resistência. A eclesia não era só um grupo religioso, era uma nova organização social com uma lealdade fundamental a Deus e a Cristo, acima do império. E o sofrimento que eles passavam? Era visto como uma marca de autenticidade, uma forma de imitar Cristo e as igrejas da Judeia. Era quase uma confirmação de que estavam no caminho certo, por mais difícil que fosse. Uau! Então, se tivéssemos de resumir isto tudo, qual é a grande mensagem que fica desta carta tão antiga? Olha, acho que a ideia central é que a esperança no futuro, a escatologia, não era uma fuga. Era o combustível. O combustível para uma ética diferente, contracultural e para formar uma comunidade de resistência, a Eclésia, que desafiava as normas e o poder da época. Estão todas ligadas. Esperança, ética, comunidade. Portanto, o que fica é esta ideia de uma fé que age, um amor que trabalha e uma esperança que não desiste, mesmo perante a adversidade. Uma resiliência incrível. Exatamente. E talvez nos deixe a pensar. Paulo diz que eles são filhos da luz e filhos do dia e que devem viver de forma diferente da noite à volta deles. Que implicações é que isso pode ter para nós hoje? Viver conscientemente como filhos do dia num mundo que também tem as suas próprias narrativas de paz e segurança, as suas pressões para nos conformarmos. É algo para refletir, não é?